E eu que fiz um realismo sem referências. Assim, sem referência sim, né? Sem a referência da foto exatamente, porque era uma ideia, né? Uma ideia do cliente que estava uma ideia que estava na cabeça dele, né? Inclusive uma coisa com um valor muito afetuoso, né? A história é o seguinte: ele vai presentear a namorada dele com essa imagem, com essa tela, com esse quadro. É surpresa, só que ele não tinha essa foto assim, do jeito que tá aqui. Claro que eu usei algumas referências, mas aí eu montei, né? Porque na verdade nem a foto, nem a referência do rosto dela nessa posição eu não tive. Então eu tinha uma foto do rosto dela sorrindo em outra posição, em outro ângulo que não era esse. E aí, claro, fiz um estudo, né? Peguei algumas referências assim para me ajudar a compor o quadro, né? Não só compor o quadro, mas estar de acordo com a ideia dele. Esse cliente é bem exigente e não é uma reclamação, que às vezes eu até falo como que alguns clientes dificultam o trabalho, né? Porque quando você me dá a liberdade criativa, eu consigo fazer alguma coisa que fique mais bonito, né? Porque eu elaboro desde o início, então eu já sei o que vai funcionar bem ou não. E às vezes o cliente tem uma ideia muito fechada na cabeça e ao mesmo tempo ele não sabe muito bem o que quer, e aí dificulta o meu trabalho, porque dá uma limitada, né? É legal quando eu tenho essa liberdade para eu fazer o que eu sei que fica bom. Porém, nesse caso não é um problema, né? Que nem eu falei, é um cliente muito exigente, mas para mim também eu me sinto lisonjeado, porque ele conhece meu trabalho há muitos anos e ele confiou em mim para realizar essa obra que é muito importante para ele. Então ele queria tudo de um modo muito específico, né? Ele sugeriu posição, até a posição aqui do xadrez, qual a jogada que para ele era importante, entendeu? E ao mesmo tempo eu não tinha a referência da foto. Então, claro, usei algumas imagens, né, para chegar num ponto aqui, para fazer o tecido, a posição da mulher, né? Atendi bem como ele queria, a posição do cabelo, o rosto levemente inclinado, não muito séria, mas também não sorrindo porque tá jogando. Então um semblante até meio de Mona Lisa, sabe? Um sorriso muito discreto, meio sério, meio sorrindo, só com o cantinho da boca, ainda com um olhar para baixo, assim, praticamente fechado. Ele queria um seio descoberto, outro ali com cabelo, um pouquinho do lençol, mas mostrando um pouco, mas não muito. Uma cena sensual, mas não vulgar. Então você imagina que estava muito bem elaborado na cabeça dele, né? E como eu falei, algo muito importante para ele, um momento, né? Um momento, um sentimento. Então não era só a coisa de me preocupar com as formas. Quer dizer, tinha a preocupação ali com o realismo, né? Com as cores, toda a estrutura e tal, mas também atender a exigência dele, todos os detalhes que ele pediu e que estivesse de acordo com aquilo que ele imaginou, com aquilo que ele sente, né? É uma obra que a gente pode chamar de realismo, mas tem muito sentimento envolvido e eu precisava também transparecer esse sentimento, tá de acordo com esse sentimento, com esse valor. Então é isso, né? Missão dada, missão cumprida, cliente contente, namorada homenageada, um momento eternizado. E é claro que eu sempre falo, né? Quando eu finalizo um trabalho, eu já tô pensando como que poderia ter ficado melhor. Eu sei sempre que o próximo trabalho tem que ficar melhor ainda. Isso é muito importante para mim, que eu exija de mim mesmo isso, né? Agora também preciso ser justo, né? Comigo, com o meu trabalho, com as dificuldades que eu enfrentei, porque é que nem eu tô falando, né? Basicamente uma obra realista sem uma referência. Então dentro dessas condições eu fiquei contente com o trabalho e tem sentimento, né? Para quem acha que realismo é só cópia de foto, nesse caso nem isso não é. Eu entendi as exigências dele, o que ele imaginou e o que foi importante para ele no momento que ele me pediu essa obra, né? A questão afetiva, a questão emocional, eu entendi, ele passou para mim e eu passei para a tela. Então pega essa, inteligência artificial.